Três cores, uma só nação, no país dos cangurus, mantendo a tradição. Tricolor pelo mundo, firme nessa batalha, foco nessa missão, torcida na Austrália. Muito bom dia tricolores, toda a Austrália, boa noite tricolores no Brasil. Vamos começar a nossa 17ª live. Vocês acharam que a gente não ia aparecer aqui hoje? Estamos ao vivo, numa live um pouco diferente, porque hoje, em respeito ao torcedor São Paulino e ao torcedor São Paulino na Austrália, nós mantivemos a nossa live apesar dos nossos contratempos. Hoje estamos aqui com a imagem atrás, SPFC em preto e branco, e não é por acaso. São Paulo nos presenteou com mais um vexame durante a semana, perdendo para o Mirassol de 3-2 nas quartas de final do Campeonato Paulista. Mais um vexame de uma equipe que parece que quer descobrir onde é o fundo do poço, em passo que nós colecionamos derrotas e derrotas marcantes. Enfim, vamos falar hoje com você, torcedor São Paulino. Vamos dar voz para quem realmente importa, porque essa é a nossa visão. Durante a semana e na semana anterior, pedimos para vocês estudarem espanhol, pois teríamos um convidado que fala espanhol. Pois bem, não aconteceu, pois Diego Lugano, diretor de futebol de São Paulo, não nos respondeu mais depois da derrota do São Paulo. Esse fato e o fato de totens colocados no Morumbi para assistir a vitória do rival demonstram um descaso com o torcedor que não é de hoje. Isso são apenas simbologias. Se você sabe o que é semântica, vamos começar essa live mostrando o que realmente importa para o nosso coração, o São Paulo Futebol Clube. Sabemos que isso vai passar, mas de alguma forma a gente precisa brigar para que isso aconteça. Se as suas glórias vêm do passado, é do presente que se faz o passado. Então o São Paulo precisa definitivamente mudar o que vem acontecendo. E para isso, vamos convidar torcedores que estiveram na Austrália ou estão na Austrália para comentar sobre essa fase terrível que enfrentamos. Se os adversários chegam no Morumbi e não têm medo do maior clube do Brasil, os torcedores precisam mostrar para quem está lá dentro de que forma que isso é representado aqui fora. Ninguém nos respeita mais e isso, infelizmente, é a nossa realidade. Vamos tentar mudar isso com a nossa própria voz. Então, vamos começar. Tem muita gente entrando aí. Nós somos a São Paulo Futebol Clube Austrália, a maior torcida do São Paulo fora do país, e a gente precisa ser respeitado. Vamos começar aqui chamando o pessoal. A gente pediu para as pessoas entrarem em contato com a gente, né? A gente fez a divulgação apenas ontem, porque ainda estávamos esperando o Diego Lugano, mas infelizmente, como eu já disse, ele não apareceu. Espero que tenha uma justificativa muito boa para isso. E aí a gente pediu para as pessoas entrarem em contato com a gente durante a live, e aí já formamos uma listinha aqui para poder participar. E já tem um torcedor aqui, vou chamar ele, Fernando Carvalho, para conversar com a gente. E aí, grande Fernando, tudo bem? Marcão. Tudo bom, velho? Que semana, hein, rapaz? Que semana complicada, né? Nosso tricolor, mais uma vez, fazendo nosso coração chorar de raiva. É verdade. Fernando, eu separei aqui alguns temas para a gente conversar ao longo dessa 1 hora, para que a gente possa mostrar, não só para a diretoria do São Paulo, mas para os jogadores, o quão isso impacta nas nossas vidas, o quão o descaso deles dentro de campo, fora de campo, a bagunça que está o São Paulo impacta na nossa vida. Eu queria que você falasse, que você primeiro se apresentasse, e falasse o quanto impacta isso para você. E para você especificamente, eu queria que você falasse alguma coisa sobre a direção do São Paulo. O que você pensa da política do São Paulo? Cara, assim, bom, só para me apresentar, meu nome é Fernando Carvalho, eu morei na Austrália por 8 anos. Eu acho que eu sou um dos únicos do grupo e da torcida que viu o São Paulo ser campeão na Austrália. Eu vi o São Paulo ganhar a Sul-Americana. E eu voltei para o Brasil em dezembro do ano passado. Bom, falar da política de São Paulo é falar mais do mesmo, né? É uma política totalmente ultrapassada, é uma política que a gente tem zero esperança de mudança, provavelmente não vai mudar.
A gente pode ter um presidente melhor, mas o sistema é totalmente antigo e ultrapassado, né? A política de São Paulo, basicamente, são 240 conselheiros, eles agora vão eleger mais 20, vão para 260, onde, se eu não me engano, são 160 vitalícios. Ou seja, são pessoas que são eleitas e elas são reeleitas para serem vitalícias e vão ficar lá para sempre. Elas não saem de lá, elas saem quando morrem. Então, assim, a renovação ela é muito lenta na política de São Paulo. E quem elege os conselheiros são os sócios do clube. E o sócio do clube ele pode ser qualquer um. Ele pode ser corintiano, ele pode ser palmeirense. Ele normalmente ele é a pessoa que mora perto do clube, que frequenta o clube, né? Então ele pode torcer para qualquer time, ele não necessariamente é São Paulino. E o sócio do clube, na sua grande maioria, eles querem eleger alguém que proteja o clube, o social, a piscina, a quadra de futebol, a churrasqueira, o que eles pagam a mensalidade para isso também. É totalmente entendível. E isso é totalmente ligado ao futebol. Então a mesma pessoa que administra o clube, ela administra o futebol. Só que ela é eleita pelo clube. Então, o foco da política de São Paulo é agradar o sócio, para o cara virar conselheiro, ele precisa agradar os vitalícios, para ele poder se reeleger vitalício e ficar lá para sempre, e fica nisso. E não existe uma oposição. Essa é bem a verdade. É o mesmo grupo. São os mesmos 260 que estão lá há não sei há não sei quantos anos. Entra 10, sai 10, muda um pouquinho, mas a verdade é que não muda nada. São sempre as mesmas pessoas lá. E se você analisar hoje o Casares, que é um dos candidatos, ele diz que não é da situação, mas ele foi sempre da situação. Ele sempre esteve na administração, ele coordenou o marketing, ele sempre esteve lá. E na oposição, você tem o Marco Aurélio Cunha, que não é candidato ainda, diz ele que ele ainda é pré-candidato, parece que vai rolar uma prévia entre ele e o Natel que é vice-presidente do Leco. Ou seja, o Natel ele é a oposição, só que ele é vice-presidente da situação. Assim. Então, essa é a política de São Paulo. E se você pega a lista de quem está na situação hoje, todos já foram oposição, quem está na oposição, todos foram situação. Então é a mesma coisa. É a mesma coisa ali. E para uma pessoa ser eleita, seja ele o Casares, seja Marco Aurélio Cunha, seja o Natel, seja quem for, ele precisa agradar aqueles conselheiros vitalícios, que são os caras que estão lá faz tempo, que tem que agradar os sócios do clube. Então, assim, o futebol, ele é segundo plano. O futebol é pro torcedor, é só o torcedor que sofre. Eles ali não é importante. As coisas têm que rodar da forma que eles querem. Então, na sua opinião, Fernando, não existe uma mudança prevista. Porque o que eu consigo enxergar, assim, não sei se você vai concordar comigo, eu vejo posts, e o Júlio Casares, muito na rede social, tentando vender uma ideia do diferente. Você vê que as críticas dele são pontuais, de coisas que acontecem são pontuais, mas ele não faz uma crítica total ao Leco. Você consegue acreditar numa possível mudança de verdade, uma mudança de rumo nas próximas eleições? Ou você acha que isso continua sendo o mais do mesmo, como você está falando? Cara, eu acredito que seja que vai acabar sendo, que é o mais do mesmo. O Casares, que é o único candidato, e ele é virtual presidente de São Paulo, porque não tem um outro candidato ainda, ele está falando o que todo mundo quer ouvir, né? Tipo, o que me deixa mais preocupado ainda, na verdade. Tipo, eu acho o discurso do Casares extremamente assustador, porque ele fala o que a torcida quer ouvir, você vê que ele desvia de fazer críticas diretas, porque ele precisa do voto daquelas pessoas, então ele não pode criticar direto. Mas ele fala tudo que a torcida quer ouvir. Então, assim, quando a torcida estava elogiando o Diniz, ele já tinha bancado o Diniz para o ano que vem. Agora, tipo, semana que vem ele vai fazer live, ele vai falar que já não vai. Ele vai falar que vai muito volátil. Tipo, ele vai trazer o Rogério Ceni, porque é o nome que a torcida quer agora. Entendi. Tipo, ele fala, não, Muricy Ramalho, que é ídolo da torcida, ele vai participar da minha gestão. Tipo, ele banca o que a torcida quer ouvir. E isso é muito assustador. Na live que ele fez com vocês, teve uma coisa que, cara, é uma coisa que realmente me assustou bastante. Foi quando você perguntou das camisas. Ele falou daquela camisa azul celeste, a primeira, que é linda, sim, cara, que foi em homenagem ao Forlan, o Pedro Rocha, o Lugano.
E ele falou como se ele tivesse criado a camisa. Não, eu criei essa camisa, eu isso, eu aquilo outro. Uhum. E daí, na sequência, você já perguntou da camisa vermelha, que foi aquela, eu acho que foi a camisa mais feia que o São Paulo já teve. Aí ele falou essa, que foi tipo, vencido, né? Aí ele falou, não, mas eu tava lá, mas não tinha sido, não fui eu, porque não sei o quê, porque não sei o que lá. Uhum. E aí eu acho que alguns dias depois, cara, ele falou numa outra live que ele tinha criado a torcida da SPFC Austrália, que ele era idealizador, tipo. Assim, isso para mim é totalmente assustador. Ele me parece aquele presidente que, se o São Paulo for campeão, ele vai estar lá. Eu fiz isso, eu sou presidente campeão, eu sou isso, eu sou aquilo outro. Agora, na primeira crise, é aquele cara que vai demitir o primeiro, ele vai, tipo, vai arrumar um jogador para mandar embora, ele vai demitir o diretor, vai trocar o diretor. Aquele cara que joga para a torcida, não é o cara que bate no peito. Ele não vai fazer, ele me parece o cara que não vai fazer o que tem que ser feito, e sim o cara que vai estar sempre querendo agradar a torcida. Tipo, bem marqueteiro mesmo, que eu acho que é o que ele é. Então, cara, eu acho bem preocupante, mas, assim, isso não quer dizer que não ganhe títulos. Assim, eu acredito Sim. que a política vai continuar a mesma, isso não vai mudar. Uhum. Mas a gente pode ter. O futebol é cíclico, a gente pode acertar um bom treinador, um cara que consegue blindar o vestiário e emendar uma sequência de títulos, sabe? Tipo, isso é totalmente possível. Mas Perfeito. isso está totalmente longe de uma política bem organizada, que o São Paulo não tem. Legal, Fernandão. Seguinte, eu vou pedir para você, em um minutinho, você fazer aí, que a gente hoje está dando oportunidade para os torcedores mandar o seu recado, e eu queria que você mandasse o seu recado, assim, 30 segundos, 20 segundos, que a gente vai chamar mais gente para conversar, sobre o teu amor pelo São Paulo, a tua esperança pelo São Paulo e o tamanho da tua revolta agora. Fica com você, vai lá. Cara, a minha revolta, ela começou no dia que o Fernando Diniz foi contratado. Uma extrema piada de mau gosto. Eu lembro que eu ainda falei no grupo, era o dia mais triste da história do São Paulo. E eu mantenho essa posição. O dia que o São Paulo contratou um cara como o Fernando Diniz, que é um cara que tem 26% de aproveitamento na Série A, foi o dia mais triste da história do São Paulo. Isso foi bizarro. Foi pior que contratar o Cuca doente para assumir 3 meses depois. Cara, eu sou torcedor São Paulino, eu sou de uma família de corintianos, sou o único São Paulino da minha família. Assim, meu pai é santista e minha família inteira é corintiana. Eu virei São Paulino, não sei porquê. Meu avô paterno, ele era corintiano roxo, tentou me convencer a ser corintiano a vida inteira, eu não consegui. Eu sempre fui São Paulino. Cara, a esperança, ela sempre existe, porque o São Paulo, ele é muito grande. E o São Paulo tem a torcida São Paulina, né, cara? E o São Paulo, ele só não caiu para a segunda divisão e está lá até hoje por causa da torcida. Foi a torcida que deixou o São Paulo na primeira divisão. E é a torcida que vai empurrar, é a torcida que faz aquela mística absurda na Libertadores. Então, cara, a esperança sempre existe. Eu acredito plenamente que o São Paulo é grande o suficiente para dar a volta por cima e para engatar uma fase boa novamente. Não vai ser com o Leco, não tem mais, o Leco não vai ser, o Leco passou 6 anos no São Paulo, ele não vai ser campeão. Não tem mais nenhum torneio finalizando esse ano, ele sai em dezembro. A minha esperança é que o São Paulo não corra risco de rebaixamento, porque pelo fato do Leco não poder mais ser campeão, eu tenho medo do que ele pode fazer. Porque agora, antes ele gastava 100 milhões para montar um time para tentar ser campeão. Agora ele não vai ser campeão, não tem como ele ser campeão, porque não tem mais torneio. Então, eu tenho medo do que ele pode fazer com o time do São Paulo, com as finanças do São Paulo. Então, eu espero que o São Paulo não corra risco esse ano e que seja o Casares, ou seja o Marco Aurélio, seja o Natel, que ano que vem, com uma nova administração, por mais que a política seja a mesma, a gente consiga um presidente mais competente e consiga encaixar mais uma fase boa e consiga parar de passar vergonha para time pequeno, parar de perder clássico, parar de ser saco de pancada de todo mundo. Eu acho que é a esperança de todo torcedor de São Paulo, né? Acho que é isso. Fernando, muito obrigado. Hoje, valeu, Marcão. Como anunciado, a gente vai dar voz para os torcedores aqui, não só da Austrália, mas do Brasil também, que já estiveram aqui na Austrália, para mostrar o quanto a eliminação
acachapante dessa impacta nas nossas vidas. Eu vou me despedir de você, agradecendo sua participação. Vou chamar mais Nós gente estamos agora. juntos. Continua acompanhando a gente aí. Beleza? Valeu, boa sorte para vocês aí na Austrália. Boa semana para todo mundo e sorte pra gente. Valeu, Valeu, abraço. Fernando. Um abraço. É isso aí, rapaziada. O que o Fernando falou foi muito importante. A parte política do São Paulo vem mostrando um descaso incrível. Então, a gente tá penando mesmo nesses últimos anos. Agora eu vou chamar um cara que mora aqui em Brisbane, o Rodrigo, sempre participa do nosso grupo do WhatsApp, tem opiniões contundentes. Então, vou chamar o Rodrigo para bater um papo agora, mais alguns minutinhos, para ele também ter sua voz, que é o nosso objetivo hoje. Estamos aqui aguardando. Fala, Rodrigão, como é que tá? Tudo bem? Beleza, Marcão. Não sei o que aconteceu aqui, que a ligação ficou um pouco baixa. Vamos lá. Ah, é? Melhorou. Melhorou? É só aumentar o volume. Tem um botãozinho de volume aí do lado, entendi, provavelmente. entendi. Do lado. Muito obrigado, viu, por lembrar disso. Rodrigão, a gente brinca bastante, cara. No grupo do WhatsApp, a gente discute às vezes, a gente tem divergências de opinião, mas uma opinião que ela fica clara e fica bem republicana no nosso grupo é o fracasso do São Paulo nos últimos anos e o descaso. Inclusive, volto a repetir, para quem não pegou o início da live, hoje a gente tinha live com o Diego Lugano, um dos diretores do São Paulo, mas infelizmente depois da derrota do São Paulo, o Lugano não nos atendeu mais. Então, por isso que hoje a gente está fazendo live com os torcedores, porque ao contrário da diretoria do São Paulo, a gente não foge da raia. Rodrigão, quero saber a tua opinião, cara. Quero saber a tua opinião, o quanto isso impacta para você, morando longe da Austrália, Brisbane, e tendo que ver o São Paulo perder para o Mirassol no Morumbi. Fala para mim um pouco. Então, Marcão, eu nessas horas até agradeço por não estar no Brasil, né? Porque você chegar no trabalho, assim, todo mundo... Porque, assim como eu e muitas outras pessoas, somos todos fanáticos pelo São Paulo. E aí você chegar no ambiente, todo mundo vai ficar fazendo piadinha. Então, às vezes, estando aqui, acaba sendo um pouco melhor em relação a isso, que a gente não sofre tanto em relação às outras pessoas. Mas pra gente é totalmente indignante, assim, quando a gente vê o que acontece, a gente vê, porra, olha o que tá acontecendo com o nosso time, sabe? Não era assim. Olha o que tá acontecendo. Tipo, estamos passando vergonha anos em cima de ano a cada ano passa. E você fala, porra, e agora? Como que vai ser? Tipo, já virou normal, infelizmente, pra gente isso. E isso não pode ser. O São Paulo é um clube muito grande, é o maior clube do Brasil. E eu não sei nem o que dizer em relação à derrota para Mirassol. Assim, tem um cara que fazia Uber ir lá no São Paulo e fazer gol. Sabe? Fica claro que hoje, vou fazer uma analogia com a anestesia, a diretoria do São Paulo e as últimas gestões nos anestesiaram de uma forma que não dá para... E anestesiaram os adversários também, porque chegamos ao ponto do Mirassol chegar no Morumbi e ter um esquema tático para ganhar o jogo. Ou seja, ninguém nos respeita mais. Você também vê assim, Rodrigo? Não, o respeito acabou, assim. O respeito acabou. A gente tem uma diretoria que, assim como o Fernando falou agora há pouco, o senhor vice-candidato a presidente falou que criou essa camiseta aqui, ó, que ele falou que ele é do marketing, olha. A camiseta vermelha. A gente fica anestesiado até com esse tipo de produto, que a gente até compra. A gente sabe que a gente até compra eles, mesmo assim. Sabe, porque a gente é doente pelo clube, a gente ama o clube. Então, a gente espera que o clube tenha respeito. Em cima dos... Imponha respeito. Fala, o São Paulo chegou. Aí, vem a diretoria e me anuncia. O novo técnico do São Paulo é Fernando Diniz. Eu tinha prometido que eu não ia ver mais São Paulo. Aí, a parada que tivemos foi excelente com o Fernando Diniz, porque viemos de 2 vitórias excelentes. Aí, pra memizada, pra rolar meme, foi a melhor coisa do mundo. Que eu gosto de humor. Vamos lá, Diniz, pra tic-tac, é o novo Tele. Mas a gente já sabia da realidade. Né? É totalmente assim...
vergonhoso para a situação que a gente vive hoje, sabe? Beleza, Rodrigão. Eu quero mostrar o quanto é importante a participação do torcedor. Inclusive, o Rodrigo, que participa nesse momento da live, foi um dos caras que deu a ideia de fazer essas lives, inclusive. O Rodrigo deu a ideia no grupo do WhatsApp. Falou, gente, por que a gente não faz uma live durante a pandemia? Chama uns caras para conversar. Então, Rodrigo, obrigado, cara, pela sua participação. Não só pela sua participação aqui na live, mas sua participação do grupo também. De vez em quando você fala, assim, umas groselhas, mas todo mundo fala. Então, obrigado, cara, por você participar. Suas ideias são muito boas e a gente vai chamar mais gente agora para participar. Beleza? Vai lá, vamos para frente e segue o jogo. E vamos em São Paulo. Saudações tricolores a todos ao redor do mundo e tamo junto. Valeu, tchau. cara. Um abraço. Tchau. Bom, a gente brinca bastante com o Rodrigo, né? O Rodrigo é um cara super gente boa. A gente tá junto sempre aí, a gente tá no grupo do WhatsApp. E eu vou chamar um cara aqui para conversar com vocês. Também um cara importante da nossa torcida. Um cara que fez história aqui na Austrália. Tô chamando ele, deixa eu ver se tá conectando. Tá aí. Se as suas glórias vêm do passado, quem conhece o passado tricolor pode dar a palavra. Como é que tá, Fagundão? Graças a Deus, bem, Marcão. Um beijo para vocês aí, para a diretoria, para esses meninos que eu tanto gosto. Essa galera que acorda às 5 da manhã para sofrer com o tricolor nos dias de hoje, né? Eu tive a grata felicidade de conhecê-los no inverno aí de 2018 e mais uma vez nos enganamos, né? Porque naquela época o Aguirre com a gente, o São Paulo jogando bem, teoricamente, chegou à ponta e depois foi aquela coisa, depois de uma parada também, coincidentemente, né? Então a gente precisa tentar entender o que se passa com esse time que tem parada, atrapalha. Então, eu acho que assim, a gente teria que jogar o tempo inteiro para não ter problema, né? Fagudão, cara, obrigado mesmo, você nos atendeu. Você é um torcedor símbolo aqui da Austrália também, tá presente em todas, cara, assim, todas as lives que eu vejo, Fagudão tá presente, você fez história aqui. Mas eu queria fazer uma pergunta específica para você, porque você é um cara que acompanha muito, você é um cara muito experiente no futebol, e eu queria te perguntar sobre essa relação do passado com o agora. O que você vê de principal que impacta nessa diferença do São Paulo Futebol Clube dos anos 80, dos anos 90 e até dos anos 2000 para agora? O que aconteceu, Fagundão? Olha, vou tentar ser pragmático, mas eu acho que o que levou o São Paulo a chegar a esse ponto foram as mazelas humanas, sabe? Eu acho que quando as coisas partem para as pessoas pensarem em si, nos egos, nas disputas de egos, as coisas se complicam. Antigamente, na história do São Paulo, o São Paulo sempre teve diretorias fechadas, então não existia nenhuma oposição. Teoricamente, a gente tinha uma diretoria só, onde todos participavam, todos falavam bem, não existiam divergências, todo mundo se dava bem, teoricamente. Obviamente que haviam divergências, brigas, intramuros, e ninguém sabia. Era um time blindado, era um clube blindado, e era respeitado por isso. Os clubes aí de colônias, que nem os Curicas e o Palmeiras, tem aquelas brigas explícitas, né, dos latinos, etc., aquela coisa escancarada. O São Paulo sempre ficava guardado em si mesmo. E isso o fazia forte, porque ninguém conhecia o que acontecia lá dentro. Ele sempre transparecia segurança. Então, com o tempo, ele sempre foi de vanguarda. O São Paulo foi um time que, para nos inspirar, a gente sempre quer se inspirar em coisas boas, em coisas de vanguarda, em coisas de frente, em coisas vencedoras, né, empresas, etc. O São Paulo sempre simbolizou isso. Então era um clube que o pessoal tinha inveja, falava que... chamava de pó de arroz na época, porque dizia que haviam negros e eles passavam pó de arroz para ficar mais claros, etc. Algumas coisas que são mitos, mas não tem problema. A gente passava por cima de tudo isso e acabava nos impondo pela condição de ser um time guerreiro, um time forte, aguerrido. E foi conquistando glórias com isso. O que aconteceu, o que eu imagino, se deve realmente a essa questão de egos, porque o São Paulo atingiu o ponto mais alto na escala dos clubes profissionais, né, da elite do futebol, e ele era visado, ele era
a ser batido, né? Ele tinha que ser perseguido e tinha que ser derrotado por todos. Então, sempre ditou normas. E nesse ponto, houve a soberba, né? Então, assim, por isso que eu digo mazelas humanas. A soberba de achar que ninguém chegaria, que a vitória chegaria só pelo tamanho da camisa, pelas glórias anteriores, o que não é verdade. Você tem que suar por cada minuto, por cada gol, para honrar a vitória. E as pessoas que não tinham preparo, os mais jovens, que acabaram assumindo depois de todos aqueles cardeais que nós tivemos, famosos, né? Laudo Natel, aquelas pessoas que inspiravam confiança e respeito, hoje nós não temos respeito de ninguém. Hoje as pessoas estão lá e elas não têm amor pelo clube. Essa é a grande questão. Elas estão preocupadas em se dar bem, em estar... Eu sou o diretor da sauna, da sauna vermelha. Então, assim, algumas coisas que o preço material, mas o preço da instituição, ele não sabe. E tem uma coisa que eu vejo, que eu acho que é primordial, que é o que o torcedor tem, que é o amor pelo clube. Eu gostaria que todo jogador tivesse o amor que o Rogério Ceni teve pelo São Paulo, tem pelo São Paulo, que o Muricy tinha, né, quando jogava, e que ele tem hoje como torcedor e como amante do tricolor, mas eu gostaria que todo jogador tivesse. Mas eles são profissionais, tudo bem que os sejam profissionais, só que eles teriam que ter um curso do que é a instituição São Paulo Futebol Clube, o que significa você jogar no São Paulo Futebol Clube. Hoje, a gente vê qualquer pereba aí, para ficar sentado no banco lá, ganha 100 mil reais para ficar sentado. E não joga nada. É o que a gente está falando do costume, né, Fagundão? Porque a gente se acostumou a ver essas cifras, né? 100, 200, 500 mil, 1,5 milhão para um time que passa 30 minutos sem chutar uma bola no gol do Mirassol. Então, menosprezaram o Mirassol era um catado, com todo respeito ao Mirassol, que não tem projeção nenhuma, ele tem o tamanho que ele conseguiu até hoje, mas está na primeira divisão do Campeonato Paulista e merece respeito. Mas foi um catado que pegaram durante a semana, perderam 18 jogadores. Então, assim, se existe profissionalismo no futebol, não houve naquela partida. Não houve respeito pelos colegas. Então, a soberba novamente em campo no São Paulo. Então, e tem uma questão que eu vejo que é importante também, são as questões que o Fernando comentou anteriormente, são as questões legais, são as questões dos conselheiros vitalícios. Enquanto nós tivermos do estatuto, enquanto essas pessoas forem as pessoas que decidem pelo São Paulo, pelos destinos do São Paulo, nós vamos estar à mercê das decisões deles, que estão atrasados, que não mais pensam em ser de vanguarda. Eu não sei nem o que os atrai lá. Eu acho que são as carteirinhas ou as cadeiras cativas, algumas coisas assim que nada tem a ver com a paixão que o torcedor tem, o amor que nós temos pelo clube. Então, isso me deixa muito triste, porque eu vivi a fase, comecei a torcer para o São Paulo no meados dos anos 70, né? E pegamos, Gerson, Pedro Rocha, pegamos grandes jogadores da época que honravam o time, mesmo que era um time que ficou sem ganhar por 10 anos por conta do Morumbi, mas as pessoas respeitavam. E as pessoas se honravam em jogar no São Paulo, porque tinha as histórias anteriores e eles vislumbravam com o Morumbi futuras vitórias, né? Que é um clube grande, visionário, era na época. E hoje, infelizmente, nós perdemos isso. Infelizmente, a gente não tem esse respeito vindo dos adversários. Os adversários hoje veem o São Paulo como uma picanha fatiada. O cara olha o São Paulo e fala, o São Paulo, então são mais 3 pontos. Então, assim, perder, a soberba que eu digo, o futebol é um esporte e tem a paixão envolvida também. Mas é um esporte. Só que ele não é lógico. Ele não é lógico. Se você fizer uma composição forte, de emoção, de raça, você supera. Os times do São Paulo não necessariamente sempre foram esquadrões. Eles foram times fortes, times que lutavam, que vendiam cara a derrota. Sim. Hoje, você perder para um Barcelona, perder para um Milan, não é vergonha para ninguém, por quê? Porque são times fortes, são clubes fortes. Então ninguém precisa justificar nada, como nós temos que justificar agora, ser derrotado pelo Mirassol. Porque assim, o futebol não é lógico, ok, não é lógico, mas entre São Paulo e Mirassol,
Não existe comparação. A Não, São Paulo e obrigação era Mirassol, vencer. São Paulo e E assim, Mirassol, tem uma... São Paulo e Bragantino, São Paulo e Defensa e Justiça, que eu não sei nem Não. da onde que é esse time, pelo amor de Eu Deus. não sei se existe ainda, né? Talvez os caras tenha sido É, uma glória talvez da história encerrar. deles. Assim, o famoso efeito, com todo respeito aos curicas que não me merecem, mas o Tolimas Day. Cara, nós estamos vivendo o Tolimas Day há 10 anos. Então, assim, eu hoje não tenho coragem de rir da galinhada. Tem um grupo aí do pessoal da internet, né? Rindo da galinhada, mas assim, eu não consigo rir. Eu até coloquei no nosso grupo outro dia aí nos chats. Falei, eu tenho inveja da raça que eles têm pelo clube, da vontade que eles têm de ganhar, que a galinhada tem, que a gente não tem, sabe? Binacional, Infelizmente. o Fernando Carvalho continua participando aqui, ó. Binacional, perdemos pro Binacional. Não, cara. Fagundão, Tudo bem, ó, diga-me. Deixa eu te pedir uma coisa, assim, em alguns segundos para você deixar teu recado. Se você pudesse dar um recado para alguém hoje dentro do São Paulo, se você pudesse estar de frente a frente com ele, pudesse dar um recado, para quem seria e o que seria? Olha, se eu pudesse fazer alguma coisa pelo Tricolor, seria fazer um testemunhal para uma reunião lá com esses conselheiros, sabe? Eu ia me apresentar e falar para eles quem eu sou, de onde eu vim e por que eu amo tanto esse clube e o que eles estão fazendo com o clube. Para que eles justificassem qual o motivo de eles agirem dessa maneira, o que os leva a levar um clube a uma derrocada, um clube, é o maior clube do Brasil, um dos maiores do mundo, respeitado mais lá fora do que aqui hoje. Então, eu conversaria com essas pessoas para que fossem sinceras e dissessem o porquê agem dessa forma, o que os leva a agir dessa maneira, por que eles são tão retrógrados, por que eles não se abrem para as novas coisas, por que eles não cobram, por que eles não têm... O São Paulo não tem um rosto hoje. O São Paulo hoje perde, o que o pessoal comentou agora há pouco. O São Paulo perde, ninguém aparece para dizer que perdeu, por que perdeu, o que vai fazer. Então, assim, presidente... São pessoas que não têm compromisso, não têm comprometimento. Eu não sei por que estão lá. Assim, eles não têm compromisso com o clube. Não são profissionais. Se fosse uma empresa, não deu resultado, tchau. Eles não dão resultado, dão prejuízo e continuam se perpetuando. Eu acho que, enquanto tiver essa questão legal, infelizmente, nós vamos estar sujeitos a passar esses vexames aí que, para vocês, meninos que estão aí, que eu conheci, que tem todo esse perrengue aí de estarem com horários diferentes, madrugada, longe do pessoal, longe do Morumbi, né? Vocês conseguiram se unir, fazer um grupo aí que são irmãos, são meninos que se dão bem, tomam os Danone juntos, as jugs aí, maravilhosas. Às vezes não tão bem assim, viu, Fagundão? Às vezes não tão bem assim. Não, eu sei, tem as divergências, tem a meninada aí da oposição, são divertidos. Precisa agora ver. tem que inventar de colocar apelido aqui nas pessoas, viu? Eu vi. Nem te conta, tem cada um, viu? Não, então, eu peço o seguinte, para não colocar apelido no Fagundão, nem no Betão da Massa, que vamos preservar os veteranos. Não, aí a gente tem respeito, pode deixar. Fagundão, muito obrigado pela sua participação. Beijo para vocês, meus meninos. Espero você mais uma vez aqui na Austrália, esposa. Eu quero ser campeão aí. Eu quero ser campeão aí. Tá bom? Valeu. Beijão para vocês, meninos. Obrigado, um abraço. Até mais, abração, menino. É isso, rapaziada. Muito legal o que o Fagundão falou. Então, o Fagundão mexeria na diretoria, que é o que todo mundo quer, né? E agora eu vou chamar um cara, vamos falar mais do esquema tático do time. Eu vou falar um cara que conhece muito de futebol, gosto de conversar com ele, porque ele entende, já trabalhou com futebol, e ele vai falar com a gente sobre isso. Betão, como é que você tá? Fala, meu filho, tudo bom? Você acordou agora? Acabei de acordar tudo. Não, acordei para ver vocês, né? Para passar raiva ainda, que ainda estou passando raiva. Bastante. O Betão acompanha com a gente quase todos os jogos, a gente bate muito papo sobre futebol, tá sempre aqui em casa também acompanhando as lives. E, Betão, vou dar um dado para você aqui. Técnico da era Leco. Doriva, Milton Cruz, Balsa, Jardine, Ricardo Gomes, Pintado, Rogério Ceni, Dorival Júnior, Aguirre, Wagner Mancini, Cuca e Fernando Diniz. Você que já trabalhou com futebol, lá dentro do futebol, eu queria que você me falasse o quanto isso atrapalha. O quanto então, isso atrapalha. Isso que eu ia perguntar. E faz quanto tempo que o Leco está na presidência? Exatamente. 20 anos, 30 anos. 2005, a única coisa que faz sentido ter tanto técnico assim. Verdade. Porque
Pode falar. Assim, não, é o que o Fernando falou, que o Fagundão falou. A gente pode mudar técnico, vai mudar jogador. Pega o jogador que está aí no elenco hoje. Quem que estava né, eliminação contra a Defensa e Justiça? Contra o próprio Colón, sei lá, 2 anos atrás foi o Colón, não me lembro agora. Né? Nem quase nenhum desses jogadores. Tadieres, que seja. Né? Quase nenhum desses jogadores estavam. Né? Mas continua o mesmo. A gente continua passando pelas mesmas coisas, não muda nada. Né? Então, enquanto a gente tiver aquele câncer dentro do clube, enquanto tiver, se for mandar recado para alguém dentro do São Paulo, o único recado que tem é para o Leco, pedir para ele sair. Nada que ele faça agora, né, vai acrescentar alguma coisa na história dele como presidente. Ele pode contratar Rogério Ceni, pode trazer o Messi para jogar no São Paulo, nada vai limpar a história dele como o pior presidente da história do São Paulo. Então, assim, sai, acaba e vamos tentar alguma coisa nova, por mais que seja mais do mesmo. Por mais que Mac, que ainda não assumiu, que para mim falta ele bater no peito e mostrar que realmente ele quer. Parece que tem uma reunião agora dia 8, né, que ele vai... eles vão decidir quem vai ser o candidato da oposição, se Mac ou Natel, né, mas aparece ser mais do mesmo. Então... Betão, mas eu queria te perguntar uma coisa. A gente tem jogadores no elenco do São Paulo de renome. Pelo menos nome. Pato, Daniel Alves, Bruno Alves, Hernanes. Quem mais que a gente pode citar que tem? O Pablo foi comprado a peso de ouro. O Thiago, o Volpe, eu acho que o gel do cabelo está atrapalhando você pular, amigo. Pelo amor de Deus. Beto, o quanto a gente pode pôr na conta do jogador? Porque a gente fala muito de diretoria. Mas eu não posso assim, ó. Eu concordo com alguns que você falou aí, mas ó, vamos lá, coloca quem que era o Bruno Alves até chegar no São Paulo. Quando chegou no São Paulo, totalmente desacreditado, não vou poupar ele, tem culpa também. O Volpe, mesma coisa, né? Mas eu cobro de caras como, cadê Daniel Alves? Cadê Hernanes, que está ganhando 1.100.000 para ficar no banco? Como o cara pode se conformar com isso? 1.100.000, pô, o Hernanes foi fundamental em tudo, né? Mas ele entra em jogo, no jogo contra o Guarani, é a mesma coisa, ele conseguiu ser, sim, abaixo tecnicamente do que Elinho, do que o Brenner, que todo mundo. O Hernanes não fez nada no jogo contra o Guarani, que era o reserva, que era deu oportunidade para ele aparecer e falar, tô jogando. Pato, que não faz nada desde que voltou. Durante a quarentena era textão para lá, textão para cá, estamos voltando, isso, aquilo, né? Pato careca, lindo. Porra, e em campo? Não vê nada de diferente desses jogadores. São 3 jogadores que só eles ganham quase 4 milhões. Esses 3 deveriam agora estar aparecendo, estar batendo no peito, assumindo responsabilidade quando acaba o jogo, ir lá e falar. Não é fugir de imprensa que vai resolver alguma coisa, fazer textão que nem o Daniel Alves faz, que vão dar a volta por cima. Não vão. Eles têm que pegar, dar a cara para bater. Deviam ter feito isso já antes. Quando o São Paulo perde um jogo bizarro como aquele pro Binacional, aquilo lá já devia ser uma coisa assim, pô, tem alguma coisa errada. Vamos mudar. Não é esperar ser eliminado pro Mirassol, pro catado do Mirassol em casa, que vai mudar alguma coisa. Isso daí já devia ter feito. O São Paulo não pode. O São Paulo não pode, em nenhum momento, num esquema tático, ficar dependendo de jogadores que não têm o mínimo de vontade, Betão. Não, sim, mas a gente assim, não vê um lance. Como que o cara não pode ter vontade jogando no São Paulo? Como que o cara pode entrar em campo, não ter vontade? Isso que dá raiva. Assim, você fala, que momento do São Paulo, naqueles 90 minutos sofríveis, que o São Paulo fala assim, nossa, olha só que raça, que organização tática que a gente está fazendo. Foi um bando de chuveirinho o jogo todo. Né, que não fez, sim, organização tática zero, e vontade isso é culpa zero. do treinador, né? Isso é culpa do treinador. Sim, organização tática totalmente do senhor Diniz, mas dentro de campo, os caras podem estar bagunçados jogando, né, taticamente e tudo mais, mas mostre raça, mostre vontade.
Nosso último título foi com o grande técnico Ney Franco. Você acha que o Ney Franco fez uma coisa? Ele era totalmente brigado com o Rogério Ceni. Mesmo assim, mas tinha caras dentro de campo que honravam um Tinha um pouco líder, a camisa do São Paulo. Né? Você tinha um líder. Eu queria ver um cara não correr e a comida de rabo que ele ia tomar do Rogério Ceni. Eu queria ver um cara não correr ao lado até do próprio Lugano, mas fora de campo parece que não está fazendo nada. Os caras deviam ter medo dele, não tem. É. Né? Como que consegue? Mas olha para o banco de reserva, sabe que quem está lá não vai mandar em nada, quem manda é o camisa 10, que também não está fazendo porra nenhuma. É, Então, é verdade. Betão, é muito complicado. mas eu queria que você desse sua opinião, e aí a gente encerra. Quem que você acha que é a solução? Trocar de treinador agora ou não? Putz, trocar de treinador agora, acho que assim, infelizmente não vai fazer nada. Né? Acho que, infelizmente, aquilo que eu falei, qualquer coisa que seja feita nesse ano, né, você contratar um treinador novo, você só vai onerar nosso financeiro ainda mais, porque vai ter que pagar salário para o Diniz por mais não sei quantos anos, vai chegar treinador novo que vai querer contratar um jogador, vai querer tirar jogador, que vai pegar, sei lá, querer dispensar o jogador para ficar pagando salário que nem paga para o Jusilei por mais 2 anos, pagando 500 pau para ele, né? Então, assim, não vai mudar muito. Acho que a gente, sei lá, tem um time que vai brigar para não cair? Acho que não. Acho que não, mas também achava que a gente não ia ser eliminado pelo Mirassol. Né? Então, né? Ok. Assim, deixa o que tá. Infelizmente, a gente não vai ser um ano que a gente vai comemorar uma vitória ali, uma vitória aqui, talvez. Não vão brigar para nada. E é rezar para que ano que vem, quem quer que venha, tenha uma postura mais profissional, que seja assim. E, infelizmente, parece ser mais o mesmo, né? Mas que mude que tá aí dentro. Betão, obrigado mais uma vez por você ter participado. O pessoal está pedindo Opa, aí, valeu. inclusive a Ingrid está pedindo para você passar aqui para dar uma tosada Vou nesse chegar mais cabelo aí. cedo. Ó, na Então, hora que você dar vir aí, pediram para você trazer gelo, tá? Falaram para você trazer gelo, tá bom? Tá, joia, leva o gelo. Falou, Betão. Até daqui a pouco. Parceiro, abraço. Um Tchau, abraço. tchau. Tchau. Removendo o Betão aqui. Pois é, rapaziada. Falar dos jogadores me irrita um pouco mais. E eu já vou chamar um cara aqui, que ele tem muitos seguidores. Agora a live vai explodir, hein? O cara manja muito. Manja muito. Fala pra caramba, quero ver ele agora. Fala, Pila, meus seguidores. E aí? Tá me vendo? Bom humor, pelo menos você tem, né? Como é que você tá? Tudo bem? Caraca, velho. Fala aí, como é que tá? Tá tudo bem, graças a Deus. Agora, né? Cara, como é que você me entra com um saco na cabeça? Ah, é o nosso meme, não é? É o nosso... É como é que a gente tá hoje. Cara, não tem como a gente não tá envergonhado com essa situação, cara. Né? Desde quinta-feira, depois do jogo, eu tô pensando, mano, a gente esperou 4 meses pra ver essa porcaria. A gente, assim, vamos lá, vamos falar tudo que aconteceu, na minha opinião. Pô, quando trouxe o Diniz, eu não era um dos mais críticos ferrento igual o Fernando. O Fernando sempre foi crítico. Sim. Eu falei assim, eu lembro que eu comentei e falei alguma coisa assim, pô, a única... Eu criticava, mas falei, a única coisa que me faz acreditar um pouco no Diniz são os jogadores que ele tem, cara. Ele nunca teve jogador nesse nível. Só que do outro lado eu falava, cara, ele não muda um esquema tático. Ele morre abraçado com os caras. Meu. E assim, voltou esse ano, aí até parei. Eu falei, pô, não vou mais criticar até o final do Campeonato Brasileiro. Classificou para Libertadores, beleza. Começou o Paulista, cara. Empata com o Palmeiras. Que o Palmeiras estava arrumando o time. O Luxemburgo, um técnico, na minha opinião, ultrapassado. O Diniz com o time pronto. Tomou sufoco do Palmeiras. Não ganhou do Palmeiras. Aí eu falei, pô, vamos ver o que vai dar. Aí começa as vitórias ilusórias, né?
ganhando Sim. do Ituano, ganhando do Aquele Oeste. ciclo nosso, né? Vitória É. ilusória, É. decepção. E você vê que o cara não muda o esquema. O negócio dele é aquele. O time tá tomando gol. Ah, para que colocar um volante de contenção? Não, a gente tem que ficar com a bola. O Luan não sabe tocar a bola. Então a gente precisa de alguém que saiba tocar a bola. E toma gol. Aí eu lembro que depois eu falei assim, eu não vou criticar. E pra eu elogiar, eu vou esperar o LDU, o Santos e o River. Ganhou do LDU, jogou bem, ganhou do LDU. O Santos teve a questão da expulsão, só que eu fiquei com uma coisa na cabeça. Se tivesse o jogo do River, ele iria com o time titular? Porque o jogo do River era na quarta. Lembra? Entendi, lembro. Lembro bem. Pô, aí cancelaram o jogo, acho que na sexta-feira, Sim. e ele foi com o time titular. E aí a gente ficou 4 meses nisso, e todo mundo sabia que o Antony ia embora. É. A gente aqui na Austrália sabia. E o que o cara fez? Nada. Ele banca... Tudo bem bancar o nosso Golden Boy. O Pato. O pessoal tá pedindo muito para você comentar sobre o Pato. O que você achou do Pato? Eu já vou comentar dele. Mas só para terminar, para ser rápido, vai. Aí Certo. ele marcou, ele colocou o Pablo. Beleza, vai dar uma moral pro cara. Cara, 45 minutos, não fez nada contra o R Bragantino. Pô, testa outro cara. Você tem 2 jogos antes de uma semifinal. É. Uma quarta de final. Muda. O Vitor Bueno tava andando. Muda. Mostra que você tem opções. Não que você continua sendo aquele cara de todos os times que você jogou, que você acredita que toca, e os caras chutam uma vez e é gol. Aí acaba os jogos que ele perdeu. Pô, quinta-feira foi bizarro. A gente tava lá no bar. Primeira coisa que o cara fala foi: os caras chutaram 3 vezes e a bola entrou. Ah, meu, de novo essa desculpa. De novo essa história? Pô. Agora fala do Pato. Cara, o Pato, eu não tenho problema com o Pato. Mas ganhar 1 milhão, o que esse cara ganhou na vida? Torcedor São Paulino que pedia o Pato. A gente, quando eu falei uma vez, temos que mudar a mentalidade, é exatamente isso. É não, o Pato vai pro Palmeiras. Dane-se, ele não decide campeonato. Azar deles, né? Azar é deles. Os caras hoje dão risada da gente. Falam, pô, ainda bem que o Pato foi pra lá. Não, quem dá mais risada é o outro time, né? Que trocou ele com a gente tá com essa bomba agora. Exato. Tá mais vantajoso ainda para os caras, mesmo o outro já tendo parado. Cara, é um absurdo. O cara ganha 1 milhão. Fala um título. Um dia eu tava num outro grupo aí, que o grupo do WhatsApp é legal, que tem técnicos, vários técnicos. Uhum. Aí o cara me fala, mas o Pato foi Golden Boy em 2007. Ô, meu querido, a gente tá em 2020, mano. Meu Deus do céu. Não dá, né? E quando eu falo que a gente tem que ter mentalidade de campeão, é o quê? É não trazer Pato, deixa ele ir para qualquer time, é não trazer, principalmente, Trellis, Carneiro, Calazans, cara. Esses caras estão de... Quando os caras trazem um Calazans, esses caras estão de piada com a gente, cara. Esses caras estão fazendo da nossa... Os caras estão, desculpa a palavra, os caras estão desviando o dinheiro na nossa cara. É verdade, Pilar. A gente precisa ser campeão e os caras trazem um jogador que nunca fez gol, meu. Esse Pato, cara, o que eu falo, eu não tenho problema com o Pato, mas ganhar 1 milhão, cara, pelo amor de Deus. Não dá, né? O Betão comentou... Ô, Pila, eu vou dar 1 minuto e meio para você, mas eu quero muito saber de uma coisa sua. Eu vou levantar uma bola aqui para você. Eu queria que você falasse sobre os entregadores. Como assim? Os jogadores? Não, os torcedores que estavam preocupados com outro time e estavam pedindo para o São Paulo entregar o jogo. Cara, Pô, torcedor São Paulino. Não faça isso. Não faça isso. Porque é o seguinte, o que adianta entregar e eliminar os caras e ser eliminado pelo Mirassol? Você estaria mais feliz? Nossa, pelo menos... Cara, se você falar pra você, pelo menos eu não estaria sendo zoado, cara, você não tá preocupado com o São Paulo ser campeão. Você tá preocupado em deixar os caras não ser campeão. É. Então,
Se todo ano os caras não forem campeão, você tá feliz. E isso não é o São Paulo, cara. Não é o São Isso Paulo. não é o São Paulo que a gente viu. A gente, querendo ou não, esse medo que os caras falaram, tem que eliminar, porque tem que ser estratégico, não sei o quê. Isso é o que a gente passava quando a gente era forte. Os caras tinham medo da gente. Os caras tinham medo de ver nas caras e falar, puta, mano, esses caras... A gente nunca... Eu nunca vi a gente sofrer para se classificar. A gente sempre se classificou bem. Mas a gente chegava com vontade de chegar e falar, pô, é os caras. Talvez a gente sofreu um pouco em alguma Libertadores, alguma coisa assim, e os caras falaram, puta, os caras chegaram. Mas, pô, não pensa isso, cara. Porque não adianta nada eliminar os caras e perder pro Mirassol, mano. Perfeito. Pila, cara, obrigado. Tem mais 2 pessoas ainda aí que eu quero chamar. A gente tem alguns minutos. Vai lá. Então, vou dar mais 1 minuto para o próximo, que ele só fala groselha também, como o outro que já passou aí. Mas aí, não vou falar quem é, depois vocês sabem aí. Um abraço. Valeu, obrigado. Um abraço. Valeu. Tchau, tchau. Remover o Pila aqui e vou chamar um cara que vou dar 2 minutos para ele, porque ele nos abandonou, mas é um torcedor símbolo aqui. Não é porque não sabe jogar, que tem 2 pés esquerdos, que não pode falar sobre futebol. Então, vai lá, Luizinho. Fala sua palavra, amigo. Opa, eu não ouvi nada que você falou antes aí, porque deu uma cortada. Não, eu só falei que não é porque tem 2 pés direito e não sabe jogar futebol que não pode comentar, que é o seu caso, né? Manda bala. Isso, é meu caso. O que você tem para falar em 2 minutos, que o último é para fechar, cara? Tá, mas qual foi a pergunta, ô Marcão? Cortou minha live aqui, cara. Você precisa de pergunta ainda? Eu quero saber o seguinte, cara. Eu quero saber o seguinte de você, então. O que você faria com os jogadores de São Paulo agora e com o Diniz? Trocaria todo mundo ou daria uma chance para continuar? Cara, o momento é delicado. Trocar agora, infelizmente, não vai alterar, não vai mudar em nada, cara. Vamos ter que ir com eles até o final do ano. Desse jeito mesmo, eu pendurava todo mundo. Se eu fosse o presidente, eu pendurava todo mundo de cabeça para baixo, que é isso que falta no São Paulo. A gente vê que não tem pulso firme, não tem cobrança, cara. Então o problema vem de cima. Para mim é simples, é corpo mole. Quando eu vejo, é muito simples explicar o esquema do Diniz, cara. Quando eu vejo um puta de um arco no meio do campo, seu Reinaldo e bracinho na cintura, assistindo os volantes jogando, toquinho de 30 centímetros a 1 metro, você vê que é medo. Você vê que o cara, assim, o cara realmente tem medo de jogar, né? Porque, entendeu? Luizinho, o quanto foi foda para você? O quanto foi foda para você ir no Brasil perder pro Mirassol, cara? Ah, cara, eu tava com... Você não sabe a falta que eu senti de ver o São Paulo aqui, né? E o quanto foi humilhante e o quanto foi humilhante ver esse São Paulo perder pro Mirassol, cara. E eu não sabia mais o que era essa sensação de chegar no trabalho no dia seguinte, puto da vida, dando patada em todo mundo, né? Porque pelo menos aí na Austrália o fuso horário era outro. Sim. Então, geralmente, aqui a gente consegue ir dormir, pelo menos, né? E só fica puto no dia seguinte. Então, foi muito complicado, cara. Luizinho, cara. Oi. Quero agradecer. A gente tem só mais alguns minutos e você tem pouco tempo, porque eu vou chamar uma lenda agora e a gente vai encerrar a live com ele. Então, quero te agradecer. Só monstro, cara. Oi? Só monstro. Só monstro. Aqui só tem monstro. Que me botaram, velho. A gente vai bater um papo mais vezes. Eu vou te chamar para mais uma live para você participar. Beleza? Fechou, Marcola. Um abraço para você. Aquele abraço. Galera, eu vou encerrar a live hoje com uma pessoa que é muito especial para a torcida e eu deixei ele por último porque ele é muito especial mesmo. Deixa eu procurar ele aqui. A gente ontem fez um puta trabalho com os filhos dele, o N3 e o Vini Batucada também. Entrei em contato com ele, mandei mensagem. Tô chamando ele aqui, ele já tem um tutorial, não sei se ele vai conseguir responder. Tô torcendo, o seu Beto atende a gente, estamos aguardando aí.
conectando, tomara que entre. Seu Beto, Opa! muito obrigado. Estamos chegando, estamos chegando. Eu já estava Porque eu preocupado, eu já ia embora. Não vai embora não, porque agora eu vou me silenciar, seu Beto, e vou deixar a palavra inteira com o senhor até o final da live. A palavra está com o senhor, seu Beto. Tá bom, vamos ficar até umas 2 da manhã, então. Na verdade, nós temos 3 minutos. Dá uma calculada aí, seu Beto. Não, tá bom, é rapidinho. Marcão, primeiramente, obrigado pelo convite. Estou sensibilizado por participar dessa live. Né? É a primeira vez que eu participo, inclusive eu saí correndo da Sport TV para vir participar com vocês. Obrigado. Tá? E, antes de tudo, para não perder o costume, o alquinho. E agora é tudo álcool, né? Eu já sou alcoolizado, né? É muito certo, álcool. seu Beto. Marcão, é o seguinte, tudo que eu tinha para falar, eu acho que todas as pessoas que comentaram, tem um pouquinho de cada uma, tá? Eu, como uma pessoa de mais idade, que viu São Paulo ser campeão, ser bicampeão, tricampeão, em grandes jornadas, a minha sensibilidade, eu não tenho, eu estava até comentando com a rapaziada do grupo, que eu não tenho mais raiva. A raiva se transformou em mágoa. Sabe? O jogo contra o Mirassol não foi nem a gota d'água. Não tem nem água, não tem nem gota. Porque o sentimento é de você não dormir, no outro dia não tomar o café da manhã, não almoçar, sabe? É um sentimento, é uma coisa que bate no seu peito, no seu coração, porque eu sou torcedor, né? E tem muita gente no grupo que eu participo que, eu estou com vergonha de ser São Paulino. Não, eu não tenho vergonha, sabe? Eu não tenho vergonha. Eu tenho prazer de ser São Paulino, né? E o que está acontecendo com o nosso time, com o nosso clube, é uma coisa que eu não consigo entender. Porque jogador ganha bem, come bem, vive bem, nada em dinheiro, mas na hora de dar o prazer para nós, torcedores, eles não dão. Eles simplesmente viram as costas. Você comentou no começo da live que o Lugano parece que não atendeu o pedido, é isso? A gente estava conversando com ele, já estava marcado, combinado, e na hora de divulgar ele não nos atendeu mais. Mas que estranho, né? Será que o Daniel... Agora eu estou chamando o Daniel Alves de O Come Dorme. Será que ele atenderia o nosso pedido para bater um papo com a gente? Acho que não, né? Não. Eles fogem da gente, entendeu? Eles fogem da gente. Não é possível, eu não aceito. Eu não aceito. Como um torcedor antigo, que viu São Paulo ser campeão em 1957, né? Viu São Paulo ser campeão, ser bicampeão, tetra, tricampeão mundial, tricampeão da Libertadores, eu não aceito. Não aceito mesmo. Estou muito magoado, estou muito chateado. Eu queria que o São Paulo tivesse tivesse mais consideração com a gente que é torcedor, né? Porque o torcedor, ele é o seguinte, hoje ele xinga, na quarta-feira a gente xingou, esperneou, sabe? Fez um monte de coisa. Mas, no sábado, dia 8, o que vai acontecer? Vai ter jogo do Brasileiro. Sim. O que vai acontecer? Nós vamos torcer, nós vamos xingar, vai voltar tudo a mesma coisa. Mas o sentimento, a mágoa que a gente tem, não passa não. Exatamente. Tá? E também não adianta, como alguém comentou, não adianta trocar treinador. Não adianta trocar treinador. Vai trocar treinador por quê? Vai onerar mais a folha de pagamento e não vai resolver. E não vai acontecer nada. Aí o cara vem, põe esse monte de gente no banco, aí contrata outro monte de gente para ganhar um monte de milhão,
E não né? adianta nada. E não vai resolver nada. E Seu outra, Beto, muito obrigado. Desculpa, Tá, seu Beto, muito obrigado mesmo. Não, Aí, tudo infelizmente, bem. a nossa live acabou, vai cortar. Então, eu quero mandar um abraço para o senhor, mandar um abraço Muito para todo obrigado. mundo, todo São Paulino. Muito obrigado. Jamais Obrigado. desistiremos do São Paulo e nós somos a SPFC Austrália. Vamos, Isso. tricolor. Um beijo para todo mundo.